Agora eu vou mostrar para vocês como a gente pode modelar uma mesinha de centro, tá? E eu escolhi ela, você pode dar uma olhada aqui, ó, porque a gente vai conseguir modelar ela inteirinha só utilizando linhas, tá? E eu vou mostrar para vocês como a gente vai fazer isso. De novo, a gente tem que usar a criatividade sempre, tá? Então não existe uma maneira só de modelar essa mesinha aqui. Eu poderia modelar ela de... Já tô vendo 10 maneiras de modelar ela. E ainda assim, você pode descobrir o seu próprio jeito de modelar. E o que eu quero com essas aulas que eu estou ensinando aí vocês a modelarem alguns blocos é que vocês, de novo, eu repito, que tem que entender os comandos, porque depois vão surgir dúvidas e vocês vão poder tirar no meu suporte, no nosso grupo do Telegram ou no e-mail do suporte, enfim, no nosso WhatsApp, nos e-mails, a gente está aí para responder o que você precisar. Mas às vezes a gente recebe algumas perguntas que são tipo, pô, eu aprendi a modelar uma mesa de centro, mas agora como é que eu faço para modelar uma mesa de janta? Eu sei que parece bobo, mas acontece bastante isso. Então a gente só tem que pensar como esses comandos funcionam para a gente aplicar eles para outros objetos, tá? Então basicamente a gente está aprendendo aqui uma dezena ou talvez 20 comandos que eles servem para modelar tudo que é de móveis, como esses que eu estou mostrando. Vamos lá. Então a gente tem essa mesinha aqui, né, gente? De novo, essa aqui a gente não tem medidas, mas eu vou meio que e por intuição, mais ou menos, seguir o que a gente pode fazer, tá? Então eu vou abrir o meu Max, vocês também vão abrir aí. Essa mesma imagem vai estar lá na pastinha para vocês poderem utilizar e também fazerem isso, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer é criar um shape, tá? Eu vou usar um retângulo dessa vez. Vou vir aqui na vista top, Alt W para ela aumentar. Eu vou fazer um retângulo. Agora eu vou modificador e vou modificar para deixar o tamanho que eu quero, tá? Eu quero que fique com mais ou menos, olha só, vamos pensar aqui, gente. Vamos dizer que essa mesa aqui tenha uns 30 centímetros de altura, tá? Ou 40. Geralmente tem isso uma mesinha, né? Tem 40 centímetros. 30 de repente, se for muito baixinha. Eu vou fazer aqui com 30 e eu vou dizer que ela tem aqui, ó, 40 por 40 de lateral, tá? Então, o que eu vou fazer? Aqui vai ser colocar nas medidas dela. 40 por 40 são os parâmetros desse retângulo. Ele não é nada mais que um retângulo, tá? E agora? Se a gente for ver aqui, ele está arredondadinho aqui, né? Então eu quero fazer a mesma coisa, arredondar isso. E para isso a gente tem um comando que a gente pode dar direto aqui nos parâmetros, que é esse corner, está vendo esse raio do canto, né? Da quina. Então a gente pode aumentar aqui, ó, e tá vendo como vai ficando redondinho? Então vamos dizer que a gente quer um raio aqui de mais ou menos 6, 5, tá? Então a gente tem aqui um shape, que é um retângulo, com 5. E o que a gente vai fazer agora com esse cara? Eu vou selecionar ele, eu vou dizer que eu quero que ele seja renderizável e eu quero ver ele na viewport. E tá radial aqui, porém eu quero deixar ele retangular. E daí eu vou botar ele aqui com mais ou menos 3 de largura por 2 de altura, tá? Mais ou menos isso. Vamos dar uma olhadinha na nossa referência. Talvez foi demais. Talvez aqui tenha que ser 2. E tem que ser tipo 1,8, 1,6 de altura. Tá? Eu não sei se não está pequeno. Talvez a gente tenha que fazer isso aqui com 45 por 45. E daí a gente pode sim aumentar aqui para 3 e 2. Acho que vai ficar mais compatível com o tamanho. Tá? Tem uma mesinha aqui. Vamos lá. O que aconteceu? Uma coisa importante, talvez quando você criar já esteja assim, ó. E para ficar bem redondinho aqui, seria legal você ligar o Adaptative aqui na interpolação para ficar realmente bem arredondadinho, tá? Arredondadinho. Vamos lá. Eu criei isso aqui, vou clicar com o botão direito, vou converter para polígono. Então eu usei uma linha para criar isso aqui.
O que eu vou fazer agora? Eu vou com o Shift, olha só que legal. Eu posso só mover, mas se eu ficar segurando o Shift e mover, ele duplica, tá vendo? E quando eu soltar, ele vai me perguntar o seguinte: você quer fazer uma cópia dele ou você quer usar a instância ou uma referência? A grande maioria das vezes você vai usar ou cópia ou instância. A cópia, ele faz uma cópia independente. O que você mudar nessa cópia não afeta a de baixo. Se você usar em instância, tudo que você fizer na de cima vai alterar na de baixo. Nesse caso aqui eu quero uma cópia, tá? Eu vou fazer uma cópia. E eu vou colocar ele na altura, porque essa aqui está na altura 0. Essa aqui eu quero que esteja na altura 30, tá? Porque eu quero que fique com 30 centímetros. Talvez até podia ser mais baixo, podia ser 28 ou 25. Vamos ver aqui, dar mais uma olhadinha. Não, é mais alta mesmo. Talvez 30 centímetros, tá? Então tá aqui, 30 centímetros de altura. A gente já tem essas duas partes dessa mesa. Agora o que eu vou fazer vai dar uma olhadinha aqui como é que funciona. A gente pode perceber que tem 4 pezinhos em cada canto. E aqui no meio tem uma travessa assim, assim. E tem outra que sai de lá e vem para cá. E aqui, ou seja, é igual esse X, só que do outro lado, né? Então vamos fazer isso aí também. Eu vou vir aqui vista de front. Vou pegar uma linha. E se quiser, antes de eu fazer ela, eu já posso definir como é que eu quero. Eu quero que seja renderizável, eu quero que mostre na viewport, eu quero que seja radial. Espessura de 1 centímetro, pode ser. Eu vou clicar aqui. E se eu segurar o Shift, ele deixa ela reta no eixo. Ó. Então é isso que eu quero. Retinha até aqui embaixo. Pronto. Como é que ficou isso aqui? Eu vou ver em vista de planta, de topo, né? Vou mover. Eu quero que fique bem nesse cantinho aqui assim, ó. Tá? Posso mover ou, se eu mover segurando o Shift, eu vou copiar. Então eu vou copiar ela para cá. Tá? Vou fazer uma cópia. Selecionar essas duas. Com Alt eu seleciono. Seguro o Shift. Copio elas para cá também. Copio. Ó, então a gente já tem aí os 4 pezinhos das laterais. E agora falta fazer essa. Para fazer essa, vou fazer o seguinte. Eu posso aqui fazer uma linha também. E eu quero dizer que eu quero que ela comece aqui e termine aqui. Quando eu vier aqui em vista de topo, ela está bem ali no meio já. Então eu coloco uma para cá. O que eu vou fazer vai ser rotacionar ela, ó, nesse eixo aqui, ó, até ficar 180 graus. Uma coisa que é legal você usar é esse Snap Angle, porque se você for rotacionando, ó, até você acertar 180, ó, você vai ter que... talvez vai passar 101, 101, e tem que ser certinho 180, né? Então você liga esse Snap Angle, com o botão direito nele você muda. Eu quero que, por exemplo, a cada 5 graus ele fique com Snap, tá? Então quando eu giro segurando o Shift, o Rotate funciona também. Se eu segurar o Shift, ele vai duplicar isso, 180 graus, eu quero uma cópia. Agora eu olho de topo, copio esse cara aqui para o lado. Então tá aqui, ó, um afastadinho do outro. Um para um lado, outro para o outro. E agora eu quero fazer assim também. Então para isso eu vou selecionar os dois, dar um Rotate. Com o Shift eu vou rotacionar eles assim também, ó. 90 graus dessa vez. Solto, cópia. Ó, que legal. Aí mais ou menos é isso aí. Então a gente tem mais ou menos a modelagem disso aqui, tá? Só que agora a gente ainda precisa fazer uns refinamentos, tá? Eu não tenho material nenhum ainda, mas mesmo assim eu vou selecionar isso aqui tudo e vou botar a mesma cor para eles ficarem tudo meio parecidinho. Pode ser esse aqui. Ok. Pronto. Tá? Então tá aqui mais ou menos a modelagem que a gente tem, tá? Vamos lá. Uma coisa que eu quero fazer aqui, que não deu certo, é que esses caras aqui, ó, como tá linha ainda, eu posso fazer isso aqui, ó. Eu vou dar um scale para começar já aqui em cima, tá vendo? Em cima também, fechou. Vamos lá, vamos refinar isso aqui, tá? E para refinar isso aqui, ó,
As quinas não podem ser vivas como está aqui, tá vendo? Então, para isso, o que a gente vai fazer? Eu vou selecionar isso aqui. Já que eu tinha convertido para poly, eu vou selecionar essas linhas. Vou dar um loop. Ela deu a volta todinha. Eu vou dar um chanfro de 0,1. E eu não quero só uma, eu vou dar 2, 3 divisões, para ficar bem redondinho. Ok. Pronto. Então, ó, já tem isso aqui, a modelagem já está bem mais legalzinha. Aqui em cima, eu tenho que fazer um recorte nisso aqui para colocar um vidro. Ó, a gente vê que tem um vidro aqui, tem um recorte, tá? Então, vamos lá. Como é que a gente vai fazer esse recorte? A primeira coisa que eu vou fazer vai ser o seguinte, ó. Selecionar esse objeto. Selecionar essa linha de dentro, tá? Eu posso fazer isso de duas maneiras. Eu acho que a maneira mais fácil de fazer isso aqui é o seguinte. Vamos fazer desse jeito aqui, ó. Eu vou selecionar essa linha que tem aqui. E do mesmo jeito que existe o loop para fazer assim, existe o ring para ele fazer o contrário. Agora eu vou mostrar um comando. Então eu mostrei esse comando ring, que ele seleciona. Se eu quisesse essas faces, eu dou um ring, olha o que ele faz. Ele deu a volta aqui completa. Eu quero essas aqui. Eu quero dar um ring. Ele fez isso. Daí existe um negócio que chama connect. Eu venho nessa caixa. E tá aqui, ó. Eu posso dividir isso em 1, 2, 3. Eu quero dividir em uma vez só. Vou dar um OK. Tá? Eu vou selecionar agora essas faces que tem aqui. E daí eu poderia vir aqui, gente, e face por face selecionar. Mas também existe um jeito, que seria eu selecionar essas linhas aqui de dentro. Dar um ring. E o que está selecionado, se eu apertar, são as linhas. Mas se eu segurar o Ctrl e clicar aqui no Polygon, ele vai transferir a minha seleção de linhas para Polygon. Então, Ctrl, apertado e clique em Polygon. Olha que legal, ele selecionou, se eu der um F2, o F2 é o outro atalho, porque F3 mostra wire, F3 liga e desliga o Default Shade, né? Já falei sobre isso. O F4 mostra as linhas quando está com o Shade. E o F2 deixa as faces selecionadas em vermelho. Ó. Então F2 é melhor para ver o que eu selecionei. Agora com isso aqui selecionado, eu vou dar um Extrude de 1. Então o que aconteceu? Não vou dar de 1 ainda, tá 1 aqui, tá? A espessura do vidro eu vou deixar com 0,5. Então eu vou vir aqui, ó, 0,5, Enter. Pronto, então o que eu tenho aqui agora é o encaixe para o vidro de 0,5 centímetro. Eu vou dar um OK. Só que agora tudo ficou mais... Isso aqui ficou mais largo que aqui embaixo, né? Então acho que o jeito mais certo de fazer isso seria selecionar todos esses vértices por vértices. Clicar no Move e baixar isso 0,5 centímetro. Como é que eu faço para baixar isso 0,5 centímetro? Eu posso ou ficar fazendo cálculo aqui, né? Ou eu posso ativar isso aqui, ó, e ele vai baixar a partir do que já tem. Então, no Z eu quero menos 0,5, que foi o tanto que eu dei extrude ali, ó. Pronto. Agora ficou certinho na altura igual. Ficou o mesmo tamanho que tem aqui, 1 centímetro ali também ficou, tá? 2 e 2, né? Agora a gente tem isso aqui. O que a gente vai fazer agora? Eu tenho que refinar essa modelagem, mas antes tem uma coisa muito interessante que eu preciso pegar aqui, que é essa linha aqui, ó. Essa linha aqui selecionada. Vou dar o loop. E daí eu quero criar o vidro. E como é que eu faço o vidro? Eu posso criar um vidro a partir dessa linha. Como? Eu crio um shape pela seleção. Então eu vou vir aqui a Create Shape from Selection. Eu crio um shape que eu vou chamar de vidro. Eu vou dar um OK. O que ele fez? Ele criou uma linha. E como a minha configuração de linha estava que ia ter espessura e tudo, eu tenho que ir lá no modificador dela, da Spline. Subir até ali. E no rendering, eu vou desligar. Eu não quero que apareça no render, não quero que apareça na viewport. Eu quero que ela seja realmente uma linha. E agora, com o botão direito, clicando nela, eu posso converter ela para polígono, tá? Ou eu posso fazer aquilo que eu mostrei já para vocês, dar um shell nela. E é o que eu vou fazer. Eu vou vir aqui no modificador, lista de modificadores. Eu vou vir aqui dar um shell. E pronto.
Agora eu vou dar um shell de 0,5 para cima e 0 para baixo, tá? Então eu já tenho o meu vidro agora. E agora, uma vez criado o meu vidro, se eu der uma outra coisa para isolar a seleção, é só para ver o que eu quero, você pode clicar ou aqui, ó. Desculpa, ou aqui, que daí tá só que tá selecionado, e quando você desclicar as coisas vão voltar, ó. Pum. E o atalho é Alt Q, tá? Para isso aqui. Então Alt Q ele vem e para tirar você clica aqui. Vamos lá, eu vou dar um Alt Q porque o que eu quero é mostrar que isso aqui por enquanto é uma spline com shell, e o que eu vou fazer vai clicar com o botão direito e converter para polígono, tá? Converti para polígono, agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar essas linhas aqui de novo, vou dar um loop, não funciona, então às vezes não funciona, tá gente? Então o que eu vou fazer? Eu posso selecionar essa face e mudar a seleção igual eu fiz antes com o Ctrl apertado, eu quero mudar para linhas. Pronto, ele selecionou as linhas. Agora eu vou vir aqui e vou dar um chanfro. Um chanfro de 0,1 também. É um chanfro bem pequenininho, 0,1. E eu quero umas 2 ou 3 divisões aqui. Pronto. Agora eu tenho um vidro mesmo, ele tem um chanfrinho, tá vendo? Agora eu vou tirar minha seleção daqui. Agora até ficou um buraquinho aqui, um vinco. E agora o que eu tenho que arrumar é isso aqui. Para tanto, eu vou ver se vai funcionar o loop aqui, ó. Loop. Deu tudo certinho. Ele selecionou todas as quinas bem certinho, tá vendo? E daí eu vou de novo também dar um chamfer de 0,1. E eu quero que tenha mais divisões aqui. 1, 2, 3, né? Ok. Então pronto, a gente já tem agora a parte de madeira bem certinha. Olha só. A madeira. Se eu colocar isso aqui, ó, clicar no vidro e ver aqui nesse modo de display, tem um negócio que chama see-through. Eu vou ligar e ele vai ficar transparente. Daí dá até para ver certinho, ó, que ele está encaixadinho aqui, ó. Como tem que ser. Tem até um vinquinho. Tá bem bonitinho. Então, gente, olha só. Eu vou selecionar tudo agora e vou converter para polígono para ficar tudo bem certinho, né? Agora eu vou botar no modo perspectiva. Vou dar uma comparada aqui com o nosso modelo. Ó. Olha só. Isso aqui é mais ou menos o resultado que a gente chegou aqui, tá vendo? Ó? Então tá aqui. Ó. Depois a gente vai aprender a texturizar, vai aprender a fazer tudo isso, né? Mas você pode começar modelando. Às vezes você vai ver em perspectiva e vai ficar umas faces assim sobrepostas porque ela está encostando ali, né? Se você quiser, você pode selecionar o seu vidro e fazer uma coisa. Dá só um scalezinho em Z assim, ó. Pouquinho. E subir um pouquinho, ó. Daí o que acontece? Ele vai estar, vamos ver aqui de frente. Ele vai estar descolado ali e vai estar um pouquinho mais baixo. Então vai ficar mais real ainda, tá? Então, gente, olha aqui, ó. Você modelou isso aí. Talvez esse aqui vai dar um pouco mais de trabalho para você. Porque você vai ter que já saber rotacionar, mover, fazer linha. Cuidado também para não fazer linha assim. Vou falar uma coisa que pode acontecer com você. Quando você for criar uma linha, talvez você vai criar uma linha e daí... Ah, meu Deus, ela ficou torta. Eu vou te dizer por quê. Porque você quando faz um clique rápido, ela começa reta. Mas se você clicar e demorar e mexer um pouquinho, ele já entendeu que é uma curva. Então, se você quer fazer linhas retas, o mais certo... Eu já tenho prática, então eu faço. Tá? Mas se você quiser fazer de um jeito já que já sabe que vai ficar reto, é só você vir no modo aqui, ó, corner, e drag type tá Bezier aqui, ó. Você deixa em corner também. Daí você pode puxar que não interessa, porque ele vai fazer corner e corner. E se por um acaso você tiver com esse Bezier ativado e tiver em corner e saiu assim e você, pá, como é que eu faço para arrumar isso? Você também, da mesma maneira, vem no modificador dela. No modo da seleção, clica em vértices. Você seleciona o vértice, clica com o botão direito e você vai poder mudar aqui, ó, para corner. Pronto, também deu para mudar, tá? Então, mais umas coisinhas aí. Então, você está vendo, né? Eu vou explicando as coisas que podem ser feitas conforme a gente for utilizando os comandos, tá? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. É bem simples também, como eu disse, mas é muito útil esses comandos, tá bom? Vamos para a próxima aula, então. Vamos ver o que a gente vai modelar aí. Gente,
modele isso, tá? E uma vez modelado, seria muito legal se você conseguisse fazer o seguinte: modela, salva lá, remodela. Todas essas coisas que eu estou passando aqui de modelagem simples, o importante, isso tudo é importante para você ir pegando a intimidade com o software. Então, daqui a pouco, você levou 20 minutos para fazer o primeiro. Você vai ver que daqui a pouco, aqui eu estou explicando para você e estou fazendo com calma. Mas se fosse provavelmente para eu pegar e fazer isso rapidinho, faria em 3, 4 minutos. E é o tempo que eu gostaria que você estivesse fazendo aí também. Então faça, refaça, faça algumas vezes antes de tentar ir para coisas mais complexas, porque as coisas mais complexas vão depender da tua capacidade de estar habituado aí em rotacionar, em deletar, em dar zoom. Daqui a pouco vai ficar bem mais fácil as coisas, tá? Não se preocupe, gente, que eu sei que no começo as coisas parecem um pouquinho difíceis, mas confia em mim, você vai ver como logo isso você é igual dirigir. Dirigir, você também no começo tem que pensar, meu Deus, a marcha aqui, aperta a embreagem, acelera e você fica com essa dificuldade. E hoje talvez você dirige e você nem pensa mais o que você está fazendo, porque é tão automático. E é a mesma coisa com o software, tá? Daqui a pouco você está fazendo, você nem sabe mais se está dando zoom, que está dando pan, que está fazendo não sei o quê, porque é automático. Isso vai acontecer com você, confia em mim, basta você praticar, tá bom, gente? Vamos para a próxima aula.